23, você está bem escrito aqui palavra, 23 ao 33. Gênesis capítulo 18, versículo 23 ao 33. Todos acharam? Amém. Amém. Benedito é bom de Bíblia. Olha só. Abraão intercede junto a Deus para os homens. Versículo 23. E chegou-se a Abraão dizendo: destruirá. Presta atenção, tá vendo? Destruirá também o justo com o ímpio. O 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los também, e não poupará o lugar, por causa dos 50 justos que estão dentro dela. E aqui ele vai falando, né? Eu acho que ninguém de nós teria coragem. Eu não tenho coragem de fazer isso que ele fez, ele não tem coragem. Aqui ele foi assim, ele teve uma ousadia sem limite com Deus, né? Assim, é o 25. Longe de ti que se faça tal coisa, que mata o justo com o ímpio, que o justo seja com o ímpio, longe de ti seja. Não fará justiça o justo da terra? É o 26. Então disse o Senhor, então disse o Senhor, se eu em Sodoma achasse 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar, por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. 28. Se porventura faltar de 50 justos, 5 destruirá por aqueles 5 toda a cidade. Ele diz: não a destruirei, se eu achar ali 45. 29, né? E continua ainda a falar, ele diz: se porventura achar ali 40, ele diz: não a farei, por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se achar ali 30, disse: não o farei se achar ali 30. Ele disse: eis que agora, ele foi atrevido mesmo, atrevido de coragem. Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20, ele disse: não a destruirei, por amor dos 20. Disse mais: ora, se não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo, se porventura se achar ali 10, ele disse: não o destruirei, por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se no lugar. Pode sentar. Aleluia. Esse dia eu estava congregando com um pastor, foi Deus que colocou lá, vou falar o nome, o pastor José Nassar, né? Aí ele subiu no púlpito e falou que Gênesis capítulo 18, falou assim: aqui está falando da verdade, aqui não está falando da verdade. Então você tem que ler muito a Bíblia, tem que ler Bíblia, igual o pastor Francisco Dominical, né? Lendo sua casa, lendo no ônibus. Eu sei, onde que eu vou no ônibus, eu levo a revista. Quando eu estou no ônibus, ou qualquer lugar que eu vou esperar, que eu vejo que tem vida, eu levo a Bíblia, eu levo um livro de estudo, ou levo a revista dominical. Aí eu fico lendo lá. Eu ando com o Velho Testamento Novo Testamento pequenininho. Então você tem que andar, né? E muitas vezes, se você está lendo uma Bíblia no ônibus, você já chama a atenção de uma pessoa. Uma vez eu estava no metrô, o rapaz estava lendo a Bíblia, o metrô estava lotado. Ele estava segurando assim no ferro e com a mão lendo a Bíblia. Eu falei: mas também aí não dá certo, né? Porque é a fome da palavra, né? Eu estava com a mão segurando e a outra na Bíblia. É bom, né? Eu quero falar um testemunho rapidinho. Eu tinha 3 Bíblias de estudo. Eu tinha uma chamada Bíblia de Estudo Apologética, você deve conhecer, né? E essa daqui ela é Bíblia de Estudo Pentecostal. Cada um tem um gosto, né? É uma das Bíblias que eu mais gosto. Estou falando a minha opinião, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal é uma das que eu mais gosto. Se você ver na internet, no Mercado Livre, está 220. Mas na verdade, né? Se tivesse escrito lá 220 bilhões, tudo é barato, hein? Mas para a nossa cabeça, nossa mente, né? 220 milhões é barato. Mas para nós que eu estava unido, então nós ganhamos pouco, né? 220 é caro. Mas para nós que a gente ganha. Na verdade, não tem dinheiro que pagar. Aí eu estava com o estudo apologético, e essa estudo pentecostal é outra que tem um nome lá, eu esqueci o nome, está em casa. Aí a Bíblia de Estudo Apologético, ela é assim. Se você
Se quiser comprar uma notícia, pode comprar. Pode comprar essa daqui também. Compre 2, 3, 6, 4 vezes. A Bíblia de Estudo Apologético, ela é assim, você vai gostar dela. Ela é assim, ela dá resposta para sempre. Então você vai ler assim os versículos, aí tem um versículo, não todo versículo, depende do capítulo, tem 2, 3 versículos, cada capítulo. Aí embaixo tem a resposta, está escrito assim, resposta apologética, que é uma paulada na cabeça da criança da Bíblia, e ela é resposta para sempre. Então ela tem resposta para todo mundo. Ela tem resposta para os mormons, tem resposta para o testemunha, tem resposta para tudo, para você ganhar as pessoas para Jesus. Então, se quiser comprar, você compra, com isso do projeto. Aí essa Bíblia aqui eu comprei ela, estava novinha, eu paguei 120, mas foi 3 vezes. Aí eu lá rapidinho, aí eu estava lá no São José, no ponto final central. Quando você está no terminal central, quando o ônibus sai, ele vira o primeiro ponto, eu estava lá. Aí eu dei essa mania, né? Eu estava com uma bolsa na mão e essa Bíblia na mão. Aí eu peguei e coloquei a Bíblia assim, no banco. E aí, quando coloquei no banco, rapidinho veio o ônibus. Aí me deu um branco, eu esqueci completamente. Aí quando o ônibus veio, eu saí correndo e deixei ela no banco. Aí só fui a lembrar, só na minha casa. Aí eu pus a mão assim, gritava e chorava. Não acredito, eu paguei 220, uma Bíblia novinha, né? Mas aí eu percebi que eu para fazer oração. E uma semana eu orava muito, uma semana. Eu falava assim, Jesus, onde essa Bíblia estiver? Eu falava assim, o Senhor sabe agora, nesse momento, onde ela está. O Senhor sabe o nome da pessoa que está com ela, o endereço. O Senhor sabe de tudo da pessoa que está lá. Então você inquieta a pessoa, eu falo inquieta. Todo dia eu falo inquieta. Porque na Bíblia eu ponho o telefone, né? Todos eu ponho o telefone. O meu telefone está lá, faça ligar. Aí a minha fé foi muito pequena, uma semana. Aí demorou quase uma semana, ninguém ligou para mim. Aí eu comprei outra dessa. De qualquer jeito é bom, você fica com 2, né? Aí quando passou uma semana, eu já tinha esquecido. Aí uma moça me ligou. Falou assim, vem aqui, que a sua Bíblia está aqui. Falou assim para mim. Aí eu fui lá buscar. Ela falou assim para mim, eu tinha esquecido, eu não ia entregar essa Bíblia. Mas Deus usou meu marido falou assim, você não vai entregar a Bíblia? Eu disse para ela, você não vai entregar a Bíblia do irmão? Ela tinha esquecido, né? Ela falou assim, você não vai entregar? Ela ligou para mim, aí eu achei. Assim, falando um pouquinho rapidinho do arrebatamento, eu sou assim um ensinador famoso, né? Um pouquinho, todos nós aqui, assim, um pouquinho nós sabemos mais falar, né? Aí o arrebatamento, não tem a palavra arrebatamento. Aqui vai ter esse arrebatamento. Quando você lê no Velho Testamento, para nós significa o arrebatamento, né? Elias, tudo. Eu vou ler aqui rapidinho umas coisas que eu falei. Então a gente tem que tomar muito cuidado hoje com o falso profeta, que hoje existe bilhões de falsos profetas, né? A primeira coisa que o inimigo quer é o número 1, como você fala, é a primeira coisa, ele quer que teu arrebatamento e a gente fica, é a primeira coisa, sabe por quê? Porque ele sabe o terror que vai ser, vai ter o arrebatamento primeiro, aí vai ter os 7 anos. Então se a pessoa crê assim, quando uma pessoa que não tem de tudo, né? Eu vou explicar aqui, demora, tem um que chama mesa do evangelista e tem um pós. Ele fala assim, que você vai lá na metade dos 7 anos. Quando é assim, você conversa com ele, você fala assim, então fica você não perde tempo não, você fala assim, você não acredita não, então você fica aí, fica você a Anticristo, fala assim, eu creio no meu coração, ninguém tira de mim, nós vamos ser arrebatados primeiro. Você fala para ele, então você pensa que eu vou falar aqui, então você nem dá muito conversa para as pessoas não, porque a primeira coisa que ele quer é nós fica, então ele usa pessoa, você olha nele, você olha assim na internet, pastor todo bonitão de terno, aí sobe lá, né, ele inventa um monte de conversa, fala assim, porque está falando Marco, fala hebraico, eu não quero saber essas coisas, tudo no Brasil, eu quero saber, tudo brasileiro. Aí ele inventa um monte de que fala coisa mirabolante lá, e ele engana as pessoas, né? Mas eu não me engano, nós não enganamos. Então ele fala que nós vamos ficar, né? Uns falam tanta bobeira, que ele fala assim, vai passar todos os 7 anos. Aí quando vai acabando os 7 anos, ele vai ser arrebatado. Vai ser arrebatado para quê? Esse para mim é o pior que tem. Tem outro, eu ouvi falar, eu esqueci. E tem um, que fala assim, a igreja vai subir na metade de 7 anos. Nós não vamos. Nós vamos subir primeiro. Aí depois vai ter o arrebatamento, aí depois vai ter os 1000 anos. Então aqui, presta atenção no que ele está falando.
gostando dessa palavra aqui mesmo? Aquele que quer dizer, aqui está falando de intercessão. Para mim, isso também, né? Aquele que quer dizer, enquanto nós, no fim, resumindo tudo, enquanto nós estivermos aqui, Deus não vai destruir, não vai fazer nada. Quando a Bíblia fala que essa terra será destruída, e Isaías ele fala várias vezes, essa terra vai ser destruída, mas ele fala assim, por causa do pecador. Então não vai ficar para nós, né? Vai ficar nem, vai ficar para nós, não vai existir. Então, aqui, enquanto nós estiver aqui, nós, os crentes, estiver aqui, não vai acontecer nada. Não vai ter grande tribulação, não vai ter destruição, não vai ter nada. Só depois que nós subirmos. É por isso que, quando você lê, você fala assim, né? Fala, enquanto tiver 20, você vai destruir? Não. Ele vai abaixando, né? Vai de 50, 45, você vai destruir quando é justo Sodoma ou não. Então, depois que ele tirou Ló, Sodoma, quando Ló saiu, primeiro Ló saiu. Então assim, depois que destruiu. Eu mandei aqui, assim, eu falava, rapidinho, falou assim, pouquíssima igreja, muito raro, mas tem eu e minha família, nós somos pentecostais e ninguém me engana, mas ninguém. 1 Coríntios, capítulo 15, 50, depois eu vou falar. 50 é a palavra que mais fala, mais forte fala, né? Depois eu vou falar. Primeiro, não precisa falar, não precisa colocar agora não. 1 Coríntios, capítulo 15, 51, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 ao 18, e só um pouquinho que vai subir. Aí eu fui meditando e marcando. Hoje eu até perdi os tons só fazendo isso aqui. Aí de Gênesis e Apocalipse, só foram de Gênesis e Apocalipse, foram só 3. Falo dentro da Bíblia, né? De Gênesis e Apocalipse, só 3 que subiu. Subiu e não subiu mais. Então, eu fico pensando para mim, né? Só 3 subiu na Bíblia. Que subiu, foi arrebatado, mas não subiu mais. Assim você causa a igreja no arrebatamento, assim, só um pouco. Eu falei aqui uma vez sobre um vídeo mentiroso, que de uma igreja essas igrejas assim, Quartarag, né? Uma igreja grande, que já estava lotada. Aí o pastor estava com a Bíblia pregando assim, ele estava pregando sobre arrebatamento. Aí no vídeo ele sumiu, todo mundo sumiu, ficou 2 ou 3, não sei se vocês já viram. Isso é uma mentira que tem, é o contrário. E todo comentário, não é o contrário, porque sumiu todo mundo, sabe? Ficou só 2, 3 na igreja, então é o contrário, não vai ser assim, vai ser o contrário. Pessoal, Enoque foi trasladado, vamos falar sobre isso rapidinho primeiro. Hebreus capítulo 11, versículo 5, foi trasladado. Trasladado é a mesma coisa que foi arrebatado, foi tomado, pela Bíblia foi tomado da terra para o céu. Foi tomado da terra para o céu. A mesma coisa que foi arrebatado. Aí foi transladado. Depois você pesquisa a palavra transladado. Fala Hebreus capítulo 11, versículo 9. Depois eu vou falar um Gênesis capítulo 5, de 4. E Elias também, Enoque não seguiu mais. Depois você põe, eu não põe não. Faz assim, Enoque não seguiu mais. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Foi transladado. Elias é o segundo. No primeiro lugar é Jesus. Né? Se quiser você pode colocar Jesus. Atos capítulo 1, versículo 10. Coloca para você ver. Atos capítulo 1, versículo 10. E Apocalipse 12, 5. Mas Apocalipse 12, 5 você coloca não. Só coloca Atos 1, 10. Então o primeiro é Jesus. Ele subiu, não voltou mais. Mas ele vai voltar para buscar a igreja. Vai voltar 2 vezes. Primeiro vai buscar a igreja, que é o arrebatamento. Mas quando Jesus foi, até hoje não se foi mais, né? Para nós Jesus subiu, você sabia? Para nós faz 2 dias e pouco. Para Deus, né? Para nós faz mais de 2.000 anos, né? Para Jesus é 2 dias e pouco. Mas para nós é mais de 2.000. Mais de 2.000 anos. Está vendo? Atos 1, 10, né? Estando com o sol feito no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Pode botar também Apocalipse 2 e 5. Apocalipse 12 e 5. Apocalipse 12 e 5. Né? E deu à luz um filho, um homem que há de reger todas as nações.
com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então ele foi arrebatado e não se viu mais. Então, em primeiro lugar é Jesus, e segundo Enoque, e terceiro Elias, que eu vou falar daqui um pouco. Elias. E Eliseu ficou, não precisa pôr uma coisa para não falar. Eliseu ficou. Porque Eliseu ficou significa, para Eliseu ficou e foi zombado. Depois eu vou ler, não precisa colocar aí não. Eliseu ficou e foi zombado. Então aquele significado também não deve ser zombado. E como explicar, né? Como a pessoa, aí daquele que ficar, a partir do apartamento, se é apartamento hoje à noite, amanhã ele já vai ser zombado. Vai pegar o ônibus, vai trabalhar, ele vai ser zombado, ele vai ser zombado. Porque o Senhor Jesus foi o primeiro, né? E vamos ler aqui, vamos voltar aqui no capítulo 19. Fala assim, ó, no capítulo 19 de Gênesis, versículo 29. Gênesis 19 e 29. Gênesis capítulo 19, versículo 29. Não, já, eu vou ler aqui, deixa eu tocar fora mesmo. Olha só, Gênesis 19 e 29. Olha só. E aconteceu que destruindo Deus a cidade campina, está no plural, a cidade, Deus se lembrou de Abrão, tirou Ló, está vendo? Tirou Ló do meio da destruição, derribando aquela cidade em que Ló habitava. Então, primeiro ele tirou Ló. Assim somos nós. Enquanto nós estivermos aqui, não vai acontecer nada. Mas quando nós sair, primeiro que nós sair, aí depois nós sair, aí vai ter o arrebatamento. Quando fala assim, não precisa ler também, não foi só Sodoma e Gomorra e destruiu. Deuteronômio 29 e 29. Fala assim, Deuteronômio 29 e 23. Fala, Deus destruiu mais duas cidades perto. Chama Adimá e Zeboim. Se quiser pôr lá, pode pôr. Deuteronômio 29 e 23. Não foi só Sodoma e Gomorra. 29, versículo 23. Deuteronômio 29, versículo 23. Toda a sua terra abraçada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, e de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Então, por exemplo assim, quando Deus destruiu São Paulo, toda a cidade morta vai ser destruída também. Você já é outro assunto, qualquer hora eu falo, né? Eu vou fazer aqui, se o pastor quiser ele faz também, e eu vou fazer um vídeo, eu quero colocar assim os versículos, eu quero colocar os versículos pior que tem, que vai acontecer no segundo ano, dos 7 anos, que é o segundo, terceiro ano, eu quero fazer, que hoje eu não vejo, né? Eu não vejo as pessoas falando, né? Que as pessoas falam porque tem medo da pessoa ir embora, sair da igreja, mas você tem que falar assim, sabe por quê? Porque se você ouvindo, você vai pegar temor de Deus. Aí você vai falar assim, não, Jesus, eu não quero ficar não, enfrentar tudo isso, não quero ficar não. Vamos ler aqui em Lucas. É uma igreja para lá. Se você acredita, você pode falar para as pessoas, se você acredita no arrebatamento da igreja, é verdade. Se não acredita, é verdade do mesmo jeito. Se você acredita que primeiro vai ser arrebatamento, se você acredita que primeiro vai ser arrebatamento, primeiro, depois da revelação, vai ser assim. Se você não acredita, vai ser assim do mesmo jeito. Que ninguém nos engana, né? Vou aqui. Eu quero explicar primeiro aqui uma palavra. Vou explicar para vocês aqui uma palavra. Você coloca Apocalipse 7,14. Apocalipse 7,14. Para a pessoa não te enganar.
sabia que uma vírgula só no capítulo, no versículo, você é enganado pela pessoa. A pessoa muda a palavra. Uma vírgula só. Uma letra só. A pessoa te engana. Em Apocalipse 7,14. 7,14 fala assim: se eu direi, Senhor, tu sabes, ele disse-me, esses são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro, da grande tribulação. Não é essa versão que você colocou aí, está certo, é isso que eu vou falar. Essa versão vem aqui, a palavra está escrito D, e aí você colocou tá. Eu vou explicar por quê. Porque os pós-profissionalistas, eles usam isso aí. Cada uma palavra eles te enganam. Aí eu vou explicar, você vai entender. Aí está falando de pessoas que ficaram. João falou assim: ele disse ao Senhor, tu sabe. E ele disse-me, esses são, ele falou para João, né? Esses são os que vieram da grande tribulação. Então aí são pessoas, milhares de milhares, que vai ficar, mas vai ser salvo da tribulação, mas vai ser morto pelas feras, vai ser morto por peste, demorado. Tudo isso eu vou falar um dia. Então quando fala assim, esse que vieram da grande tribulação, quando está falando assim, da grande tribulação, está falando dos 7 anos. Você presta bem atenção, quando está falando da grande tribulação, está falando dos 7 anos, da grande tribulação. Agora quando você pega uma Bíblia escrito D, está escrito assim, não sei se tem uma Bíblia que fala, né? Fala D, fala assim, vieram D, alguma Bíblia fala assim, D, grande tribulação. Quando fala D, grande tribulação, então eles te enganam. Eles falam assim, aí está falando dos irmãos que morreram lá, né? Que morreram lá como é que chama o lugar lá? Que eles mataram o leão. Na arena, o sofrimento, né? Por exemplo, que nós passamos agora, de tudo que passou no passado, está passando. Então, aí está falando do sofrimento, luta que nós passamos, entendeu? Que nós passamos, que o povo passou no passado, é assim. Então eles querem dizer isso. Quando fala de tribulação, eles acham que é isso, mas não é. Quando fala da tribulação, então essa versão está certa, está falando da grande tribulação. Mas se presta atenção para vocês não se terem enganado. Vamos ler aqui. Então o que eu marquei aqui, eu não vou falar, não, se está atento, depois eu falo. Vamos ler aqui, eu marquei Lucas 17. Então o que eu marquei aqui, eu acho que o melhor eu falar é quando fala da grande tribulação. Lucas, capítulo 17, 26 ao 30. Eu ia falar aqui um pouco de externo, mas não vou falar não, isso é outra hora. Fala assim, Lucas 17, do 26 ao 30. Eu vou ler aqui, né? Se quiser colocar lá, você pode colocar no ler. Eu olhei lá, eles vão fazer. Lucas, você coloca capítulo 17, do 26 ao 30. Lucas 17. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam. Aqui na nossa frente está assim, né? Comia, bebia, casava. Hoje todo lugar onde você vai está assim. Dava-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu no dia de Ló, comia, bebia, comprava, vendia, plantava e edificava. Mas no dia, para aí, presta atenção, presta atenção. Mas no dia que Ló, saiu, de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e o consumiu a todos. Então, quando você pode procurar vídeo, você acha, sobre Sodoma e Gomorra, você vê. Então não ficou nenhum ficou vivo, mas primeiro, está vendo? No dia que Ló saiu, primeiro saiu de Sodoma e Gomorra, aí do céu, choveu um fogo e enxofre, assim vai ser nós. Enquanto você estiver aqui, enquanto nós estivermos aqui, não vai acontecer. Então não vai nessa conversa de pós-tribulacionista.
não vai na conversa dele. Você não esquece disso. Quando alguém te quiser te enganar, ou você vê na internet, que tem para enganar tem milhões de milhões. Ou se você conversar com alguém e querer debater com você, não debate não, deixa pra lá. Debater assim, nós assim, mas você deixa pra lá. Agora você aprendendo isso, você vai debater, você não vai deixar pra lá. Você fala assim, não, nós vamos ficar, você fala assim, não, você é voluntosa. Então você vai ficar, você fala assim, eu não vou ficar. Você fala assim, ninguém engana no meu coração. Assim, aí você fala isso aí para ele. Você fala assim, primeiro os crentes vai subir, aí depois vai ser a grande coração. Você fala assim, não deixe te enganar. Lembrei que agora é 2 Reis, capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Foi o que eu falei, né? Gênesis capítulo 18. Aí Gênesis, então, Gênesis capítulo 18 ele falou, ele foi falando para Deus, se tiver 50 vai destruir lá não. Aí foi baixando 40, 30. Deus falou assim, não vou destruir. Enquanto os reis chegam lá, Deus falou assim, não vou destruir. Foi assim? Não é assim que está em Gênesis 18? Então assim somos nós. O mundo ainda não aconteceu nada. Hoje tem um monte de gente que fala que é o anticristo, né? Fala, é suspeito. Agora você está falando que o número 1 é aquele lá, esqueci o nome dele, é gênero. Você está falando que é ele, mas ninguém sabe, né? O anticristo, não está falando sobre isso. O anticristo vai aparecer só depois da grande tribulação. Aí que ele vai aparecer. Agora, se alguém quiser conhecer o anticristo, o pastor Renato quer conhecer o anticristo? Quem quiser conhecer o anticristo, então você fica aí. Eu não quero conhecer, não quero saber dele. Né? O anticristo vai ser assim, ele vai ser um demônio, né? Camuflado. Eu falo isso sobre isso. Ele é um demônio camuflado. Ele vai usar tudo terno, tudo bonitão, bonito. Ele vai ter uma eloquência, ele vai ser muito mais eloquente do que o Hitler. Ele vai ter tanta eloquência que ele vai ganhar bilhões de pessoas para adorar ele. E ele vai falar igual a Jesus. Ele vai falar assim, eu sou o que eu sou. Eu sou o caminho, a verdade da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Ele falou, hoje o povo já faz assim, nada, você imagina o anticristo. Fala assim, 2 Reis capítulo 9. Você presta atenção, você vê. Fala assim, ó, 2 Reis capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Fala assim, mas... não. É 2 Reis, o capítulo é 9. Tá certo? É o 10, 11 e 12. 10, 11 e 12. Não, já que eu errei. Melhor eu errei, acho que eu errei. Marquei aqui 2 Reis. Acho que eu errei. Acho que é o capítulo. Acho que é o capítulo 2. 2 Reis, acho que é o capítulo 2. Cadê aqui, velho? É o segundo, eu errei no capítulo 9, não, é capítulo 2. Fala assim, Elias é levado ao céu num carro de fogo. 2 Reis, capítulo 2. Eu vou ler aqui só até o 9, só isso. Só até o 9 e o 11. 3 versículos só. Fala assim, 2 Reis, capítulo 2, 9, 10 e 11. Fala assim, é verdade. Esqueci de colocar o versículo, o capítulo 2. Eu coloquei 2 Reis, mas não coloquei o capítulo 2. Eu esqueci, né? Então é 2 Reis, capítulo 2. Aí o versículo 9 fala assim: e sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Ele disse a Eliseu: peço que te haja porção dobrada. Então aqui eu digo explicar aqui, isso aqui é porção dobrada do teu espírito sobre mim. Ele disse: coisa dura pedisse, se me vires que eu for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não for, eu não separar. Se não separar. Versículo 11. E sucedeu que indo eles andando, tá vendo?
Os dois estavam andando junto. E sucedeu que deles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou. Está vendo? Separou um do outro. Ele subiu ao céu num redemoinho. Então os dois estavam andando junto. Aí os dois separaram. Aí Eliseu ficou e ele subiu. Então assim é o arrebatamento. O arrebatamento, se você estiver andando na rua com uma pessoa, pode ser até um casal, pai, filho, amigo. Você estiver andando, ou está sentado com uma pessoa, você está conversando com ele, ou você está andando, o melhor está andando, né? Você está andando ali, você está preparado, a pessoa não, ou vice-versa. Então um vai ficar e o outro vai subir. Então vai ser separado. Está vendo? Com o cavalo de fogo, e os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Ao versículo 12. E o que vê de Eliseu clamou: meu pai, casa de Israel, seus cavaleiros. Está vendo? E nunca mais ouviu. Então assim vai ser os que subirem no arrebatamento. A sua família vai te ver, não vai. Ninguém da sua família vai ver você mais. Se subir, no nome de Jesus, né? Aquele que subiu, a sua família não vai te ver mais. Você imagina que hoje vai ser verdade. Falei, nunca mais ouviu, né? Nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Agora o versículo 23. Faça bem, 23. Então subiu dali a Betel, e subindo dentro do caminho, aqui está falando de Eliseu. Então subiu dali a Betel, falando de Eliseu. E subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos. Esse rapaz pequeno, tem várias versões diferentes, né? Tem muitas pessoas teóricas, esses rapazes pequenos, se a gente falar aqui, eles já sabem o que é, né? Sabe quem são eles? Parece esse rapaz pequeno. Saíram desse rapaz pequeno, alguns falam assim, né? Saíram da cidade e zombava dele e dizia-lhe: sobe calvo. Fala calvo porque ele era, né? Igual eu. Então ele sobe calvo. Então porque Eliseu ficou. Aí eles zombavam de Eliseu. Então assim somos nós. O que ficar vai ser zombado. Olha aqui agora. O marquei aqui, eu já falei, né? Assim, foi trasladado Enoque, eu falei sobre o arrebatamento. Gênesis, se você quiser marcar, Gênesis capítulo 5, versículo 3 e 24. E Judas, eu estou lendo onde fala de Enoque. Se quiser marcar, você pode marcar. Sempre é bom você marcar, você vai marcar o caneta. Você vai marcar, eu estou falando de Enoque. Ele significa o arrebatamento. Gênesis capítulo 5, versículo 23 e 24. E Judas, eu estou lendo onde que fala de Enoque. E Judas, versículo 14. Quando fala Judas, versículo 14, porque Judas tem um capítulo só. Quando você lê de Judas, só tem um capítulo. Então, fala em Gênesis capítulo 5, versículo 24, e Judas, versículo 14. E fala também em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Fala que foi translatado em Hebreus capítulo 11. Agora, vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Agora, um dia o pastor Zé Renato vai cuidar da continuação e eu vou cuidar. Capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quem de vocês entendeu a explicação que eu dei da palavra dar? Quem entendeu? Levanta a mão. Amém. Então, não desse ser enganado pelo pós-tribulacionista, nem mesmo tribulacionista. Deixa eu falar. Você fala igual eu, fala, ninguém me engana, ninguém tira meu coração. Você não coloca comentário lá e fala assim, quando eles falam bobeira lá, eu coloco: eu e minha família, minha amada esposa, somos pré-tribulacionistas, ninguém me engana, nós vamos subir primeiro. Eu coloco assim, não fica você aí para o anticristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 e 52. Depois se coloca 1 Tessalonicenses 13,
Capítulo 6, versículo 13 a 18. Você presta atenção nessa palavra. Já é uma palavra conhecida, né? Mas alguns não conhecem. Fala, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeiro. Capítulo 51 e 52. É isso que eu digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Transformado é a mesma coisa que arrebatado. Então, muitas vezes, você presta atenção, arrebatado. Mas tem várias vezes que fala arrebatado, né? Depois eu vou explicar para vocês. Fala assim, no momento e não abrir e fechar os olhos. Abrir e fechar, quando você abre e fecha os olhos, não tem como explicar, né? Hoje eu estava vendo um vídeo, as pessoas estavam olhando e as pessoas iam subindo. E eles vendo pessoas subir. Aquele vídeo, eu gostei dele, o vídeo estava certo. Mas sempre, não é todos, mas sempre tem uma coisa errada. É só você dizer assim que todo o planeta Terra as pessoas vão subir ao mesmo tempo, né? Não, eu não sei onde está escrito, o pastor vai lembrar, fala assim sobre um som. Esse é o dia que eu marquei. E eu creio que o arrebatamento é assim. Esse dia tinha uma moça no carro, ela estava falando que ela estava sentindo. Ela fez um vídeo, ela estava chorando no carro. Ela falou, eu estou sentindo que o arrebatamento vai ser logo. Ela colocou o vídeo no carro, ela chorando, né? Por quê? Porque Deus ele mostra para a gente. E eu creio assim, né? Não sei se você vai concordar comigo, né? Eu creio que quando estivermos perto do arrebatamento, eu acho que nós vamos sentir. E eu acho que vai ser assim, né? Quando você, aquele que vai subir, só aquele que vai subir, né? Ele vai ver o som, né? É só que vai subir. Só que vai subir. Ele vai ver o som. Mas vai ser ao mesmo tempo, não abrir e fechar os olhos. Quando ele vê aquele som, vai ficar maravilhado, mas não abrir e fechar os olhos, aí ele vai subir. Aí a roupa vai cair, o óculos vai cair, a roupa de baixo, a de cima, sapato, tá tudo. Se estiver sentado dentro do ônibus, a roupa vai ficar onde você encosta, vai ficar ali, né? E a roupa ali embaixo, e o sapato no chão, vai ficar tudo ali. Na hora que eu estou sentado no ônibus, as pessoas ficam perto de mim, eu fico pensando, né, Jesus? Mas se fosse agora, como será a reação dessa pessoa, né? Eu fico pensando, como será a reação dessa pessoa? Vai ser um terror, então eu vou explicar, né? Imagina você está dentro do ônibus, conversando com a pessoa, em teu arrebatamento, imagina o terror que vai ser. Para mim, o maior terror que vai ser é aquele que ficar. E a pessoa vê, falando no rádio, televisão, mas as pessoas subindo. Então você assim, você não abrir, fechar os olhos, tudo vai ficar, você não vai levar nada. No momento que fecha os olhos, antes da trombeta, porque a trombeta soará e os mortos estarão. Incompetível que nós seremos transformados. Não é história de carochinha, é verdade. Põe em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Primeira carta de Paulo. Os obreiros tudo já sabem, trabalha para vocês, não? Então, quando for escola dominical, coisa de ensino, vocês pegam um papel, trazem um caderno, aí vocês marcam, vocês nunca esquecerem. Eu tenho um monte de marcação lá. Mas assim, tudo que o pastor fala aqui, todo mundo fala, eu marco. Assim, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Presta atenção agora. Não quero, porém, irmãos, que seja ignorante. Nós não é mais ignorante, né? Nós conhecemos a palavra. Acerca dos que já dormem, para que não vos necessários, como demais, que não tem esperança. Aí vocês lêem, se quiserem ler na Bíblia, se lá, prestem atenção. Porque se cremos, tá vendo? Então, se você não crê, não adianta nada. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, porque nós cremos, né? Ninguém tira do nosso coração. Assim também os que Jesus dorme, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, por isso, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficamos vivos para vir do Senhor, não precederemos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo, né? Tem que ser em Cristo, ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficamos vivos, seremos, está vendo? Vai na palavra, arrebatado. Quando a pessoa comentar com você, fala, onde está escrito a palavra arrebatado? Se você fala assim, eu estou cansado de escutar isso. Você fala assim, irmão, fala aí. Ele quer dar um de bom em cima de você, fala, onde está escrito a palavra arrebatado? Você fala, tá vendo? Seremos arrebatados, juntamente com ele, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Portanto, consolai, é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Um com o outro. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, né? É o que nós estamos fazendo aqui agora. Aí você coloca também Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 9 e 10, depois você coloca Apocalipse capítulo 4, 1 e 2. Só tem 5 minutos, 10? 5. Só tem 5 minutos. Tá? Não vai dar para falar tudo, né? Outro dia ele fala assim, Apocalipse 1, versículo 9 e 10. Você colocou? Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 9 e 10. O 9 e o 10. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro da missão e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa, ele foi preso por causa disso, né? Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O outro, está vendo? Presta atenção. E fui arrebatado, está vendo? E fui arrebatado. Você guarda bem essa palavra, você escreve. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Depois você lê todo o capítulo. Você lê bastante Apocalipse, que é muito bom. Tem pessoas que falam assim, eu tenho medo de negócio de Apocalipse. Não, eu amo ler Apocalipse, mas eu amo. Muitas coisas você não vai entender, mas muitas coisas você vai entender. Agora você conhece o outro que eu falei, né? O que eu falei aqui é o Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. Tem 5 minutos. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. Sim. Eu vou te mostrar a porta que você vai subir. A porta que nós vamos subir. Se estiver preparado, no nome do Senhor Jesus. Você colocou, né, o 4, versículo 1 e 2. Foi depois dessas coisas, João, ele teve todas essas visões maravilhosas, mas ele sofreu. Onde colocaram João, só tinha assassino, só gente ruim, colocaram João lá. Então ele teve essa visão, mas ele sofreu. Assim Ezequiel teve muita visão. Quando eu olhei Ezequiel, eu fico pensando, mas que visão. Eu queria ter, mas ele dava, mas ele explicava para ele. Mas Ezequiel primeiro sofreu, ele dá a visão para ele. Capítulo 4, 1 e 2, né? 1 e 2. Depois dessas coisas eu olhei, eis que estava uma porta aberta, né? Depois dessas coisas eu olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, né? No céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouviram falar comigo e disse: sobe aqui. Para onde nós vamos subir? Nós vamos subir. Em nome de Jesus, está vendo? Sobe aqui e mostrar-lhe as coisas que depois dessa deve acontecer. Está vendo? Outra vez, né? E logo fui arrebatado. Está vendo? Outra vez, né? Outra vez, fui arrebatado no Espírito. Eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E Jesus está nos esperando. Coloca também Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Aqui dá o tempo ali, eu paro. Escreve aonde da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem sua dessa cesteira, caída no meio desse sete. Não foi isso que eu falei aqui? Está certo, está certo. Eu vou falar rapidinho. Você saber quando você
lê sobre as 7 cartas, você lê sobre as 7 cartas, eu vou falar rapidinho. Você colocar tudo, não. Você presta atenção. Quando você lê as 7 cartas, fala assim que ele escreveu ao anjo da igreja, trazendo para nós hoje, o anjo da igreja é o que está na frente. O anjo da igreja é o pastor Zé Renato, está na frente. Fala assim, então ele escreveu para o pastor da igreja. Aí você presta atenção, até mais ou menos no capítulo 4, ele fala da igreja. Depois do capítulo 4, você lê Apocalipse, presta atenção, aí no capítulo 4, não fala mais da igreja. Não fala mais. Eu demorei para entender isso. Fala assim, ó, Apocalipse 2:1, fala, não, primeira carta ao anjo da igreja de Éfeso. Aí Apocalipse 2:1, segunda carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esse número aqui é no mesmo capítulo 2, versículo 8. Terceira carta ao anjo da igreja em Pérgamo, capítulo 2, versículo 12. Quarta igreja ao anjo da igreja. Aí depois que você lê, eu estou falando só os versículos que você lê. Fala quarta carta ao anjo da igreja em Tiatira, capítulo 2, versículo 18. Quinta carta ao anjo da igreja de Sardes, capítulo 3, está vendo? Vai chegando, capítulo 3, versículo 1 ao 2. Sexta carta ao anjo da igreja em Filadélfia, capítulo 3, versículo 7. Aí vai indo. Sétima carta ao anjo da igreja, do capítulo, aí eu falo do capítulo 4 ao 19, tá vendo? Aí quando você vai lendo do capítulo 4 ao 19, tá só, não, eu estava marcando em casa hoje, não se fala mais da igreja, só começa a falar no capítulo 19. Então, quase perto do capítulo 4, João vai falando da igreja. Aí depois, capítulo 4 em diante, não fala mais da igreja. Aí você vai falar só no capítulo 19. Isso aí significa assim, a igreja. Então, depois que a igreja vai subir, ninguém vai falar mais, não vai ter mais. Não vai ter ninguém aqui pregando, fazer mais nada. Então, só depois, aí você vai lendo no versículo 19, você vai entender. Eu estava lendo o estudo, eu achei outra apresentação, o rapaz falou assim que essas 7 cartas, essas 7 igrejas, elas faziam um ciclo. Faz de conta assim, ele não falou, não, eu fiquei pensando na minha mente, né? Essas 7 igrejas, ela fazia um ciclo. Quando existiam essas 7 igrejas, elas faziam um ciclo. Assim, você olhando do alto, né? Então você olhando do alto, você olhando assim, você via, elas faziam um ciclo. Aí ele falando, né? Mas ele não falou não, eu fico pensando, por que fazer um ciclo? Né? Por que fazer um ciclo? Quando nós aceitamos Jesus, nós vamos fazer uma aliança. Aí tem muitos versículos que falam, vamos falar aqui, né? Tem muitas palavras, que esse um estudo muito profundo, né? Fala assim, nós fazemos uma aliança com Cristo. Então, por que a igreja fazia o ciclo? Por quê? É porque eu fiquei pensando, né? Não estou falando o que é, né? Eu fiquei pensando, quando nós fazemos uma aliança com Cristo, nós vamos fazer uma aliança, que forma que é a aliança? Vou terminar já, 5 minutos. Terminar já, eu queria falar um pouquinho aqui do. Não dá tempo, eu vou terminar. Eu marquei aqui, mas eu me perdi. Eu marquei. Outro dia eu queria falar sobre assim, do versículo de Mateus 24, quer ver? Deixa eu ler aqui, eu vou terminar já. Mateus capítulo 24, fala assim, quer ver? Só esse ponto. Mateus capítulo 24, fala assim, ó. Mateus capítulo 24 era um livro apocalíptico, né? Apocalipse. Mateus capítulo 24, ele fala assim de coisas que já aconteceu e coisas, o pastor até falou desse dia, né? São coisas que já aconteceu e que está acontecendo e que vai acontecer. Ele fala até dos anos, da tribulação. Então, Mateus capítulo 24, assim, o versículo 21.
Olha só, Mateus capítulo 24, versículo, fala só isso. 3 segundos. Para Mateus capítulo 24, é só você ver, mais ou menos o que vai acontecer se você ficar. Só para você vai ficar, se ficar, né? Porque é o versículo 24, capítulo 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, está vendo? Grande aflição. Capítulo 24, versículo 21. Você toma cuidado para você não ficar, tá vendo? Porque haverá então grande aflição como nunca, está vendo? Nunca houve. Tem muitas pessoas que falam, eu já escutei, a pessoa fala assim, que nós estamos na grande tribulação. Tem pessoas que falam, nós já estamos na grande tribulação. Então você manda esse versículo, assim, porque haverá então grande aflição, está vendo? Como nunca houve, nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Você coloca lá Marcos 13, coloca lá Marcos capítulo 13, versículo 19. Uns minutinhos. Marcos capítulo 13, versículo 19. É porque naqueles dias haverá uma aflição tal quer dizer que nunca vai existir. Haverá uma grande visão tal, qual nunca houve, desde o princípio, tá vendo, da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Então a grande tribulação vai ser tanto terror que nem a nossa mente imagina. Eu estava vendo sobre a Rússia, que você não vê essas coisas, né? Sobre a Rússia, Estados Unidos. A Rússia, eles estão na bomba. Olha o nome de se colocar na bomba: Satã 1. Você já viu esse vídeo? Eu vejo muito. Satã 1 e Satã 2. Por que colocar esse nome, né? Satã 1 e Satã 2. Então essa bomba, fazer assim uma hipótese, se jogar em São Paulo, vou fazer uma hipótese, né? Em São Paulo, mas isso não vai acontecer não. Vai acontecer na metade dos 7 anos. Se jogar, uma hipótese, se jogar em São Paulo, nós aqui, todas as redondezas, Santa Amaro, Guarulhos, todos esses lugares, não vai ficar nada. Se jogar, né? E hoje é assim, um quer jogar no outro, é assim, os presidentes com a brincalhada, falam assim, um vai jogando no país. Hoje eles são assim, um fica ameaçando, vai jogar no país, o outro vai jogar. Eles são assim, hoje você pode ver, né? Essa reportagem, sempre um ameaçando o outro, vai jogar, mas não joga, só vai jogar só na grande tribulação. E eles falam também, que está vindo também, difícil falar, ele fala também, meteoro. Quando você lê Apocalipse 8:8, fala sobre isso. Apocalipse assim, ele é grande como uma montanha, mais ou menos assim, igual o Monte Everest, mais ou menos igual o Monte Everest. Apocalipse 8:8, ele está vindo. E eles falam que está vindo, na televisão eles falam, né? Mas eles nem imaginam, só nós que sabemos, só nós. Quando você lê Apocalipse 8:8, já está falando lá. Depois só isso aí, vamos parar. Apocalipse 8:8. Vamos falar, só esse. Apocalipse 8:8, só isso aí. Eles falam, os cientistas falam, né? Mas já está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. Mas isso aí, quando cair, em um país, metrópole, não vai ficar nada. Mas vai cair, vai acontecer. Mas isso aí vai acontecer na metade dos 7 anos. Não é no começo, é na metade do segundo, no segundo 3 anos e meio. Vai acontecer isso aí. Aí o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa, está vendo? Como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 10ª parte do mar. E isso aí está para a televisão toda hora, mas eles não sabem. É isso que está para a televisão. Amém? Paz a Jesus.